Olá! Hoje vamos falar sobre fusos horários e as fórmulas para calcular a diferença de horário entre regiões. Vamos direto ao ponto. Os fusos horários dividem o globo em 24 zonas, cada uma representando uma hora por dia. Isso foi feito para padronizar a medição do tempo em todo o mundo. A fórmula básica para calcular a diferença do horário é a diferença do horário igual ao horário local subtraindo contra o horário de referência. Por exemplo, se estamos em Nova York e queremos saber a diferença do horário em relação a Londres, subtraímos o horário de Londres do horário de Nova York. Se estamos viajando para o leste, adicionamos horas ao horário de referência. Se estamos viajando para o oeste, subtraímos horas do horário de referência. Também é importante considerar os ajustes de horário de verão. Alguns países adotam essa prática adiantando o relógio em uma hora durante certas épocas do ano. E assim concluímos nossa explicação sobre fusos horários e suas fórmulas. Elas permitem calcular a diferença de horário entre regiões, levando em consideração o horário de referência, a direção de viagens e os ajustes de horário de verão. A seguir, faremos 3 exercícios para melhor compreensão do tema. Primeira questão. Um time de futebol do estado de São Paulo, localizado no 45 graus oeste, irá realizar uma partida em Boa Vista, 60 graus oeste, capital de Roraima. A equipe irá embarcar às 14 horas e a viagem terá duração de 6 horas. Considerando o horário de Roraima, a que horas os jogadores de São Paulo desembarcarão em seu destino final? De 60 para 45, muda-se 15 graus, ou seja, uma hora. Se andamos para o oeste, logo diminuímos uma hora. Sendo assim, quando a equipe de São Paulo saiu do seu ponto de início, eram uma hora em Roraima. Com mais 6 de viagem, a equipe chega às 19 horas no mesmo dia. Os fusos são fáceis de perceber. A cada 15 graus, muda-se uma hora. Se andamos para o leste, somamos uma hora. Agora, se andamos para o oeste, caso dessa questão, é retirado uma hora. Sabendo disso, basta calcular o horário de tempo de viagem. Segunda questão. Um grupo de pesquisadores partiu de Brasília às 8 horas do dia 8 de março, rumo à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Sabendo-se que a diferença entre as duas cidades é de 5 fusos horários e que o voo durou 8 horas, os pesquisadores chegaram a São Francisco às... Uma explicação detalhada da diferença de horas na abordagem proposta seria a seguinte: a diferença entre Brasília e São Francisco é de 5 fusos horários. Ao partir de Brasília às 8 horas, são 3 horas a menos em São Francisco. O voo durou 8 horas, sem alterar o horário de partida. Logo, somando as horas de voo com as 3 horas a menos de São Francisco em relação a Brasília, temos que os pesquisadores chegaram às 16 horas em São Francisco. Cada fuso horário representa uma hora a mais ou a menos em relação ao Tempo Universal Coordenado, UTC, que é o padrão de horário utilizado no mundo. No Brasil, temos 4 fusos horários diferentes, sendo que a cidade de Brasília está no fuso horário UTC-3, 3 horas a menos em relação ao UTC. Já a cidade de São Francisco está no fuso horário UTC-8, 8 horas a menos em relação ao UTC. Azul, tô passando aqui para mandar um abraço para todos vocês, mandar um abraço para vocês, que vocês compartilhem, que vocês são umas pessoas boas demais, me ajudaram muito, ajudando, dando like, ativando o sininho.